confusão ainda. Tá no perfil do meu Instagram. Clica, vai para lá e lá você vai ver tudo que eu estou escrevendo. Vou começar para a gente não demorar muito tempo. Como montar o meu plano de estudos para aprender inglês? Como que eu vou me organizar dentro daquilo que eu estou propondo para vocês? De aulas ao vivo no Instagram, de material para quem está no grupo do WhatsApp. Como é que eu tenho que fazer para conseguir estudar? Como é que eu faço para poder realmente aprender, Pedro? O que eu tenho que fazer? Seguinte, separei aqui alguns pontos para a gente ver. Eu vou elencar eles aqui. Então, quem tiver no YouTube vai ver eu elencando, tá? Quem não tiver no perfil do Instagram, não tem problema. Eu vou estar falando com vocês o tempo todo. O primeiro ponto que eu queria abordar é uma pergunta que algumas pessoas me fazem. Realmente é possível aprender inglês sozinho? Eu consigo aprender inglês sozinho? A resposta ela é um pouco complexa. Sim e não. Você consegue aprender inglês sozinho até um certo ponto. Então você consegue aprender inglês sozinho, dentro daquilo que eu estou propondo para vocês. Você consegue aprender com a liturgia diária, você consegue aprender com as aulas do Instagram. Isso vai te ajudar a aprender, isso vai te ajudar na parte de listening, vai te ajudar na parte de writing, de reading, mas vai chegar um momento em que você vai precisar do auxílio de alguém. Então você vai precisar em algum momento do speaking, você vai precisar praticar a fala. Você vai precisar conversar com alguém. Então nesse momento, não. Né? Nesse momento você tem que ter o auxílio de alguém. Vai ter um momento em que você vai escrever e você vai precisar que alguém corrija. E aí você vai precisar de alguém para te auxiliar, seja uma pessoa nativa, uma pessoa com disponibilidade de fazer isso, seja um professor, seja por um aplicativo. De alguma forma você vai precisar de auxílio de uma pessoa para estudar. Mas sim, de uma forma geral, você consegue fazer isso com uma autonomia. Então você não precisa de um curso de inglês, você não precisa estar matriculado, você não precisa de uma sala de aula, daquele ambiente. Você pode estudar sozinho e nos momentos em que você precisa de alguém, você busca essa pessoa, você vai ao encontro dela para que você consiga praticar o speaking, para que você consiga praticar o seu reading. Então, é possível, de uma forma geral, estudar sozinho, sempre sendo muito ativo. Você não consegue estudar sozinho se você não for uma pessoa ativa, tá bom? Então, sejam ativos para poder aprender inglês. Maravilha? Beleza. Vamos lá. Então, eu vou escrever aqui. Sim, é possível. Oh, meu Deus. Sim, é possível aprender sozinho, né? Respeitando isso que eu falei. Na hora do speaking, na hora do writing, você vai precisar de um auxílio, tá bom? Vamos lá. Segundo ponto. Por onde eu começo? E essa é a grande dúvida. Por onde eu começo? Qual é o primeiro lugar? O que eu devo começar a fazer para estudar? E aí é que a gente vai entrar no tema da live, montar o seu plano de inglês, montar o seu plano de estudos para aprender inglês. Bom, o começo de tudo tem que ser o mesmo, se preparando. Se preparando. Então você tem que se preparar para estudar. Não basta você chegar ali, acordar de manhã e falar, vou estudar inglês, sentar e começar a procurar o que estudar. Então você tem que preparar o material que você vai estudar, você tem que preparar o ambiente, uma série de coisas tem que ser preparadas para que você possa estudar inglês. Então, vou deixar a live salva, pode deixar. Então, por favor, se preparem para estudar inglês. Como que eu me preparo para estudar inglês? Primeiro ponto 1, é a organização. Organização. Como assim, Pedro, organização? Cara, você precisa organizar o ambiente onde você vai estudar. Então, não adianta você querer estudar num lugar que não é propício para o estudo, você tem que estar num lugar que seja confortável, você tem que estar num lugar que esteja organizado visualmente, isso vai te ajudar a estudar. Então, essa organização é importante e a organização do tempo também é importante. A organização de em qual momento do dia você vai estudar, se você vai estudar de manhã, de tarde, de noite, quanto tempo você tem para estudar, isso tudo é importante. A organização ela é essencial para quem quer estudar inglês, principalmente para quem quer estudar inglês de casa, para quem quer estudar inglês de forma online, para quem quer estudar inglês nessa proposta que a gente está fazendo.
Quem me conhece mais profundamente sabe que eu nunca fui tão organizado assim, sabe que eu sempre tive dificuldade com isso. E há mais ou menos um ano e meio atrás, esse livro aqui, ó, chegou nas minhas mãos. A Tríade do Tempo, é do Christian Barbosa, né? Acredito que alguns de vocês já conheçam esse livro. E esse livro me ajudou demais na minha organização da minha vida profissional, na minha família, na minha vida de oração. Tudo isso foi sendo auxiliado ali pelo conteúdo desse livro. É um livro denso, apesar de não ser tão grande, né? É um livro que precisa de estudo. Não adianta você simplesmente ler. Tem momentos que você precisa parar para estudar, e fazer alguns exercícios que são propostos pelo livro, mas ajuda demais, tá bom? Ah, Pedro, não quero comprar esse livro, não tenho o hábito da leitura, não me interessa, não tem problema. Você consegue se organizar. O que eu sugiro que você faça? Primeiro ponto, você precisa separar quanto tempo você tem por dia para estudar inglês. Você tem o quê? 1 hora para estudar inglês? 15 minutos para estudar inglês? 2 horas? Se você tem 1 hora, se você tem 2 horas, se você tem 15 minutos, é a partir daí que a gente começa a organizar o seu plano de estudos, tá bom? Então você precisa definir quanto tempo você tem por dia, todos os dias, para estudar inglês. Caraca, todo dia tem que estudar inglês? Sim, a proposta é essa, né? Inglês todo santo dia. Então, sim, você tem que estudar inglês todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo eu dou aí um descanso para vocês, mas de segunda a sexta vocês precisam estudar inglês para que esse hábito do estudo ele possa de fato fazer diferença para vocês. Pedro, faz diferença estudar 15 minutos? Faz diferença estudar 2 horas, 1 hora? Faz diferença, faz muita diferença, mas o importante é que você estude. Se você só tem 15 minutos, você vai estudar 15 minutos. Se você tem mais de 15 minutos, você estuda mais de 15 minutos. Se você tem 1 hora, você vai estudar 1 hora. Não é porque você não tem 1 hora que você não vai estudar. Quanto mais tempo você tiver, melhor. Mas se você tiver pouco tempo, a gente trabalha com esse pouco tempo que você tem e a gente vai encaixando aquilo que eu vou propor para vocês aqui ali dentro, tá bom? Alguma dúvida até agora? Escrevam aí no chat, escrevam aí no Instagram. Lembrando que o pessoal que está no Instagram, ó, YouTube, vai lá, o link está no perfil. Escrevam aí para eu saber se tem alguma dúvida até agora. Então, a organização é o primeiro ponto, tá bom? Segundo ponto é o silêncio. Opa! O silêncio, tá bom? Ou, não necessariamente o silêncio, mas os sons que te auxiliam. Os sons que te auxiliam. Como assim os sons que me auxiliam? Cara, para você estudar, não adianta você estar num ambiente barulhento, não adianta você querer estudar num lugar que não te ajude. Então, por exemplo, eu tenho 2 filhos, né? Se eu quiser parar para estudar com os meus filhos brincando aqui na sala, televisão ligada, cachorro latindo, vizinho batendo prego na parede, isso vai atrapalhar o meu estudo. Isso não vai favorecer o meu estudo. Então, o silêncio ele é importante, mas não só o silêncio, como os sons que te auxiliam, porque existem sons que auxiliam no estudo, tá bom? Existem sons que te auxiliam. Por exemplo, existe um estudo que fala que músicas clássicas, como Beethoven, Bach, ajudam, elas ativam neurotransmissores e ajudam no estudo, ajudam na concentração. Então, você pode botar lá no YouTube uma lista daquelas de 1, 2 horas de música e ficar ali ouvindo enquanto você está estudando. Claro que, e é importante que vocês tenham esse cuidado, no momento em que vocês estiverem trabalhando um listening, vocês não podem estar com nenhum outro som. E aí, nesse momento, é só o listening de inglês. Não adianta você querer botar um Beethoven tocando e tentar ouvir um áudio em inglês, porque uma coisa vai atrapalhar a outra. Mas no momento de reading, no momento que você está lendo um texto, é bom que você deixe ali uma música de fundo bem baixinho, tá? Não adianta colocar coisa alta, não. Coloca uma coisa bem baixinho. O Renato falou que estuda com canto gregoriano. Exatamente. Ajuda, tá? Eu tenho feito isso. Existe um aplicativo chamado Brain, se não me engano é assim, Brain FM, tá? Tem um canal deles no YouTube também com alguma coisa. E tem o aplicativo, tem o site deles. É pago, mas você tem um tempo aí de teste grátis. Eu gosto muito também.
durante um tempo eu usei, e existe uma pesquisa, existem realmente não são neurocirurgiões, não sei se são neurologistas, tá? Eu posso estar falando besteira, mas existe um estudo por trás desse aplicativo de sons que te ajudam com foco, tá bom? Sons que te ajudam com foco. A Ju também falou que tem uma playlist no Spotify com música para estudar. Tem várias, na verdade, né? Então, assim, vocês podem criar uma playlist de vocês. O que eu sugiro é que essa playlist, você vai estar estudando um idioma, preste atenção nisso. Essa playlist não tenha nada falado, tá bom? Que não tenha música cantada, que seja uma coisa instrumental. Por quê? Você tá... Isso, Renato, neurociência, o biólogo me ajudando. Você vai estar estudando um idioma, uma língua, ouvindo qualquer outra coisa, entendeu? Então, se você estiver ouvindo uma música em português ou até mesmo em inglês, isso vai te atrapalhar. Então, algo que seja instrumental para não confundir, tá bom? Então, por favor. Então, o Brain FM, uma lista no Spotify, uma lista no YouTube de música clássica, de canto gregoriano, mas canto gregoriano tem a questão da fala, né? Mas alguma coisa que seja instrumental e que te ajude, tá bom? Que faça você focar. E aí, lembrando, na hora do listening, você para de ouvir aquela música e você vai para o listening, tá bom? Tem também os fones que ajudam nisso, né? Aqueles fones que isolam o som. Esses são bons de usar, tá certo? Outro ponto interessante da gente falar é a iluminação. A iluminação do ambiente. Então, se você estuda de manhã muito cedo, ou se você estuda à noite, o ambiente ele precisa estar bem iluminado para você estudar. De dia é ótimo, né? Porque você tem a luz do sol, você tem a iluminação ambiente, então fica mais fácil. Agora, de noite ou de manhã cedo, quando o sol ainda está nascendo e a luz ainda está baixa, você precisa da iluminação artificial, né? Então é importantíssimo você ter um ambiente bem iluminado. E lembrando que a gente trabalha com celular, com computador, toda a proposta de estudo é pelo celular, pelo computador. Quem recebe o material pode até imprimir. Eu tenho mandado uns cadernos de exercício para quem está no grupo do WhatsApp, né? Para quem está no grupo de estudos, recebe um caderno de exercícios, tem a opção de imprimir, mas eu acredito que a maioria das pessoas faça aquilo de forma virtual, né? Então, atentem ao detalhe de que a luz do celular, a luz do computador, ela pode prejudicar a tua vista, pode cansar a tua vista e você vai ter um menor aproveitamento. Então, se você estuda num ambiente onde a luz não é muito boa, você precisa ativar o filtro de luz azul do seu celular ou do seu computador. Os celulares mais novos, os computadores mais modernos já vêm com essa opção. Procura aí, se você for no seu computador digital ali naquela aba de pesquisa, filtro de luz, você vai encontrar, né? Se não tiver no seu computador, se não tiver no seu celular, você pode fazer o download de algum aplicativo que faça esse filtro para você. E aí você vai notar, a luz ela dá uma escurecida, né? Mas você vai notar que sua vista vai ficar menos cansada. Então a iluminação ela é importante, tá bom, pessoal? Vamos lá. Um outro ponto, eu vou descendo aqui, tá? Outro ponto aqui é a energia. E aí eu não estou falando de luz, né? Estou falando de energia. Como assim energia, Pedro? A sua alimentação, você tem que estar com energia, né? A gente funciona com energia. Você precisa estar alimentado, você precisa estar hidratado para você poder estudar. Então você precisa, se você estuda de manhã, acorda, tome um bom café da manhã, né? Não é para comer 15 pães e se empanturrar. Um bom café da manhã é um café da manhã que te sacia, né? E não que te entope. Mas tome um bom café da manhã, um café da manhã que te dê energia. Se você estudar à noite, faça um lanche antes, ou jante antes, uma quantidade de comida com qualidade também. Isso vai te ajudar, né? E a hidratação, ó, com a minha água aqui, a hidratação também é importante no momento em que você for estudar. Então se hidrate durante, antes, depois do estudo. Dando exemplo aqui. Se hidrate, tá bom? Então, energia. Vamos lá, que mais? Outra coisa que é essencial e a gente não liga, ainda mais nos dias de hoje, ninguém tá nem aí para isso, é o sono.
o dormir bem. Eu preciso dormir bem para eu conseguir render bem, seja na vida profissional, seja no trabalho, enfim, naquilo que eu faço, eu preciso dormir bem para que eu possa render bem, tá bom? Então, o horário de dormir, vocês precisam tentar manter um horário fixo de sono, né? Não uma quantidade de horas. Isso também. Mas a hora que você vai dormir, a hora que você acorda, devem ser a mesma. Então, se você todos os dias vai dormir à meia-noite, né? Que você durma todos os dias à meia-noite. Se você acorda todos os dias às 5 da manhã, que todos os dias você crie o hábito de acordar naquele horário. E não ter vários horários diferentes durante a semana. Ah, tem dia que eu acordo às 9, tem dia que eu acordo às 5, tem dia que eu acordo meio-dia, tem dia que eu vou dormir às 10 horas da noite, tem dia que eu vou dormir 1 hora da manhã. Isso atrapalha o seu sono. Importante também cuidar do ambiente do sono, né? O quarto, ali onde você vai dormir, ele tem que estar arrumado, ele tem que estar escuro, é legal uma temperatura agradável. Claro, tem lugares que são muito quentes e às vezes a gente não tem ar-condicionado, mas na medida do possível, organize o ambiente onde você vai dormir para você dormir bem, tá bom? Beleza, maravilha. Vamos lá, vamos seguir. Cara, Pedro, beleza, tá falando de sono, de energia, de iluminação e tal, mas cadê o plano de estudos? Cadê o plano de estudos de fato, né? Vamos falar disso agora. Vamos lá. Então, falamos aqui disso aqui, sono, energia, iluminação, o silêncio e se preparar. Maravilha. Próximo passo. Vamos planejar agora, né? Planejamento. Então, planejamento. Como que eu crio? Como que eu crio uma grade? Como que eu crio uma agenda de horário de estudos? Como que eu vou colocar? Qual é a ordem que eu devo fazer? Por onde que eu começo? Aonde que eu começo? Então, primeira coisa que você vai fazer, a gente já falou, é definir quanto tempo você tem. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é definir o quando. O quando, qual a hora, né? Então, eu defini, por exemplo, que eu tenho, sei lá, 1 hora de estudo, tá? Eu tenho isso aqui para estudar, né? Então, todos os dias eu vou estudar por 1 hora. Não, eu não tenho 1 hora, Pedro, eu vou estudar por 30 minutos. Então, eu defini que eu vou estudar por 30 minutos, tá bom? Mas em que momento do dia eu vou fazer isso? Cara, eu vou começar às 8 horas da manhã. Então, eu vou começar às 8 horas da manhã. Tá bom? Não, eu vou estudar de noite, eu vou estudar de tarde, não importa. Então, você vai separar 30 minutos, 1 hora, 15 minutos, 2 horas, naquele horário específico para você estudar, tá bom? Naquele horário específico para você estudar. Galera que entrou agora no Instagram, eu estou no YouTube e lá eu estou escrevendo. Se vocês quiserem visualizar o que eu estou escrevendo, o link está no perfil, corre para lá para vocês verem o que eu estou escrevendo. Tá bom? Então, planejamento, definir quanto tempo você tem, 30 minutos, 1 hora, quando você vai estudar, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, beleza? Que mais? Que mais que eu faço? Precisa separar, de fato, as horas, né? As horas não, desculpa, o cronograma do estudo, por onde que eu começo, Pedro? Aonde é o primeiro ponto? Onde que eu começo? Né? Ó, escrevi no lugar. Onde que eu começo? Escrevi errado aqui. Então, essa pergunta muita gente me manda no direct, me manda no WhatsApp. Pedro, o que eu faço primeiro? Eu faço primeiro a liturgia? Eu faço primeiro o exercício da aula? Tá, vamos lá. Onde que eu começo? A gente tem o que eu ofereço para vocês de cara, né? Vamos falar do que eu ofereço para vocês. Eu ofereço para vocês 2 aulas por semana no Instagram, né? E aí eu vou falar para vocês logo. Essas aulas, elas vão migrar para o YouTube. Então, por isso eu inaugurei esse canal aqui no YouTube hoje. As aulas vão migrar para o YouTube. Por quê, Pedro? Por vários motivos. Primeiro, eu fiz uma enquete entre vocês e a maioria, quase que esmagadora, falou que o YouTube é melhor para isso. Segundo, porque de fato a tela do YouTube, se você está no YouTube, você está vendo, ela é muito melhor de visualizar a aula. Então a organização fica melhor. Então a aula no YouTube ela vai favorecer muito a vocês,
tá? Para mim não faz tanta diferença se é no YouTube ou no Instagram. No YouTube a vantagem para vocês é a tela, é o formato da tela, tá bom? E em terceiro lugar, por uma questão de logística, o Instagram ele cria uma série de dificuldades para fazer live com o aplicativo que eu uso. E no YouTube isso já é normal de fazer, é muito mais prático. Então, por esses 3 motivos, as lives a partir da semana que vem vão ser às terças e quintas, né? Então, vou botar aqui. Terças e quintas. E qual horário? Lembra que a gente mudou o horário? 21h15. Então, terça e quinta, a aula que era no Instagram, no YouTube. No YouTube, tá bom? Então, esse aqui é o novo horário das aulas e o novo local, terça e quinta, no YouTube. Tá bom? Ah, não vai ter mais lá no Instagram? Vou continuar com o Instagram normal. Isso aí, o YouTube é bem melhor mesmo. As aulas no YouTube, eu vou salvar essas aulas e eu vou exportá-las para o Instagram. Então, vocês vão ter aula no Instagram e no YouTube. E tem mais uma surpresa para vocês daqui a pouco, tá? Beleza. Então, eu ofereço para vocês 2 aulas por semana no Instagram. Para quem está no grupo de estudo, além dessas 2 aulas, eu mando, no dia seguinte, eu mando um caderno de exercícios. Tá? Nesse caderno eu faço um pequeno resumo do que eu falei na live, do que eu falei na aula, e eu boto 1, 2, 3 exercícios curtinhos para vocês fazerem. Por que o exercício é tão curto? Por que você não manda um exercício maior? Porque a ideia do exercício é só fixar aquilo que você viu no dia anterior. É só te lembrar, fazer ali, você puxar pela memória, ou se você precisar voltar na aula e assistir e acessar aquela informação para que você memorize ela. Lembra que eu falo que eu não gosto que vocês fiquem estudando lista, decorando? Então, eu uso outras formas para fazer vocês memorizarem, com exercícios, com as aulas, com os vídeos, e assim vocês vão naturalmente memorizando. Então, esse caderno de exercício é para quem está no grupo do WhatsApp, para quem está lá no grupo de estudos do WhatsApp. Recebe a aula terça e quinta, na quarta e na sexta a galera recebe. Então, eu ofereço essas 2 coisas para vocês. Então, aqui a gente já tem alguma coisa para trabalhar. Então, vamos lá. Vamos começar a dividir o nosso dia. Segunda a sexta. Vamos supor que eu tenho 1 hora por dia para estudar, tá bom? Se você não tem 1 hora por dia, você vai adaptando para o seu horário. Vai adaptando, vai fazendo aí uma proporção para o seu horário. Eduardo, o grupo de estudos é no WhatsApp. Assim que acabar a aula, eu vou colocar novamente o link do grupo de estudos lá no perfil do Instagram, tá? E aí você clica lá, faz o seu cadastro e você já vai direto para o grupo do WhatsApp, tá bom? Então, de segunda a sexta lá eu mando a liturgia diária em inglês. Ah, eu não botei isso aqui, bem lembrado. Obrigado, Eduardo. A liturgia diária. Opa. Espera aí que deu uma travada aqui. Beleza, vamos lá. Vamos lá. Então, a liturgia diária, né? Em inglês. E com o áudio. Tá? Então, a liturgia diária em inglês com o áudio, tá bom? Então, as 2 aulas por semana no YouTube, caderno de exercício, liturgia diária em inglês com áudio, a tradução em português para vocês estudarem, tá? Rapaz, dá uma travada aqui no YouTube aqui, peraí. Acho que agora foi. Vamos ver se voltou. Maravilha. Pessoal do YouTube, se tiver aí me vendo, manda aí. Só para eu saber que voltou. Acho que o sinal deu uma caída aqui, mas vamos lá, vou continuar aqui. O pessoal tá aí, qualquer coisa vai ficar salvo aqui também depois. Deu uma travada mesmo. Tá, vamos lá. Então você tem aí 2 aulas por semana, tem o caderno de exercício, a liturgia diária. E como é que a gente divide isso, Pedro? Como é que eu faço? Cara, você vai acordar de manhã ou no horário que você definir, tá? E você vai pegar aquele horário e vai começar. Por onde que eu começo? Você começa pelo texto com o áudio, tá? Você começa pelo texto com o áudio. Então, a primeira parte do seu estudo vai ser o estudo
dos textos. O estudo dos textos. E aí você vai gastar ali de 15 a 30 minutos, aí depende de quanto tempo você tem, né? Ah, Pedro, só tenho 15 minutos, então você vai gastar menos, você gasta aí uns 5 minutos, tá bom? Se você não conseguir fazer a liturgia toda em 5 minutos, porque é só o que você tem, você faz o que você conseguir em 5 minutos. Mas é importante que você faça e é importante que você siga essa ordem que eu estou colocando. Então você faz o estudo do texto de 15 a 30 minutos, é um bom tempo, tá? Você vai ouvir, você vai ler o texto em inglês, você vai trabalhar o texto em inglês com português. A gente fez uma live mostrando isso. Essa live que eu fiz está salva, eu não coloquei no Instagram ainda porque ela é muito grande. Ela vai para o YouTube, depois eu aviso a vocês, tá bom? Mostrando qual é o passo a passo para estudar liturgia em inglês. E vocês vão juntos, vocês vão ouvindo o áudio junto com o texto, fazer esse estudo, tá certo? Maravilha. Depois que você fez esse estudo do texto, o que você vai fazer? Preste atenção, a gente vai usar um sistema chamado SRS. O que é isso, Pedro? O que é SRS? Sistema de repetição espaçada, tá? Ou Spaced Repetition System, sistema de repetição espaçada. O sistema de repetição espaçada... beleza. O sistema de repetição espaçada é um sistema amplamente utilizado por professores que dão aula online, né? Ele é um sistema excelente, onde você coloca, e você pode fazer por aplicativo, você pode fazer com um caderno, você pode fazer. Eu sugiro um aplicativo chamado Anki. Então vou escrever aqui no YouTube, ó. Anki é um aplicativo ou uma página da internet, tá bom? Eu sugiro esse aplicativo, Anki, A-N-K-I, Anki, tá? Tem outros, você pode usar o que você quiser. Ele é muito utilizado, vários professores usam, ele vai te ajudar a memorizar as estruturas gramaticais, ele vai te ajudar a revisar o vocabulário, ele faz uma série de coisas em 10, 15 minutos, só repetindo aquelas frases que você aprendeu. Então você fez ali o estudo do texto, 15 a 30 minutos, aprendeu a liturgia diária e você vai elencar naquele texto 1, 2, 3, 4, 5 frases para jogar e alimentar o seu SRS, o seu sistema de repetição espaçada, tá? Então depois eu vou gravar um vídeo de como vocês fazem isso no Anki. Tá? O Anki, por exemplo, ele é usado pelo professor Mário Vergara. Tem outros professores de inglês que usam aplicativos semelhantes, ou o próprio Anki, ele é muito utilizado e é muito bom. E aí você alimenta esse sistema, você alimenta ele com as frases, tá bom? E depois que você terminar o seu estudo do dia, alimentou o Anki, alimentou o sistema de repetição espaçada, você vai estudar ele. E aí ele vai te mostrar frases que você viu nos dias anteriores. Você vai lembrar a gramática, você vai lembrar o vocabulário, você vai lembrar a pronúncia. Tudo isso é trabalhado no Anki. Tudo isso é trabalhado com esse sistema de repetição espaçada que vai trabalhar ali com você pouco a pouco para que você não esqueça mais. É muito melhor do que pegar um texto, ficar lendo e tentar decorar o texto. É natural. Você abre ali a frase, você vê a frase, você escuta o áudio e você fala, cara, eu sei o que é isso. Se você não souber, você vai ter como acessar a informação. Aí você vai lembrar. Beleza, na próxima vez que você ver aquela frase, provavelmente você já vai estar lembrando dela. E com o tempo, aquela frase ela vai sendo repetida com espaços de tempo maiores, até que você não precise mais ver. Então isso é um SRS, isso é um aplicativo SRS, isso é um aplicativo de sistema de repetição espaçada. Posso fazer com caderno? Pode, tá? Separa um pedaço de um caderno, escreve lá, SRS. E aí acabou o seu estudo, você escreve as frases que você estudou lá. E vai fazendo assim. Aí você vai organizando da melhor forma possível para que de vez em quando você visite aquelas frases e fale, caraca, isso aqui eu lembro, tá? Se você não lembra, você vai estudar. Se você lembra, você já pula para a próxima frase, tá bom? Depois eu falo para vocês melhor sobre isso num outro vídeo, mas basicamente vocês vão revisitar as frases que vocês estudaram de tempos em tempo. Depois que você fez... Há quanto tempo, Pedro? Eu faço isso aqui. Também de 15 a 30 minutos, dependendo de quanto tempo você tem. Mas eu já fiz 30 minutos de estudo de texto, 30 minutos de SRS, já deu 1 hora. Você não necessariamente vai fazer
30 minutos fechados, tá? Você pode fazer ali 15, 20, 25 de um, 10 do outro, vai depender muito de quanto você já alimentou qual o tamanho do texto, qual é o tamanho das frases que você vai estudar ali no SRS. Depois disso, a gente vai trabalhar o Comprehension, vou abreviar aqui porque é muito grande, Comprehension Input, tá bom? O que é Comprehension Input? Comprehension Input é você estudar, você vai estudar, aí diz, mas não é assistir um filme não, tá? Não é simplesmente botar uma música para tocar e relaxar. Você vai estudar aquilo. Você vai pegar um trecho de um filme, você vai pegar um podcast, você vai pegar uma música e você vai estudar aquilo. Você vai botar aquele áudio sem texto nenhum e você vai ficar ouvindo. E aí você vai falar, caraca, entendi o que ela falou. Ela falou isso. Aí você escutou uma vez, escutou a segunda vez, escutou a terceira, e você vai escutar, parar, repetir, escutar, parar e repetir. Isso é o Comprehensible Input. Você vai trabalhar para que você preste atenção na pronúncia, para que você preste atenção no som das letras. Eu falo muito isso nas aulas com vocês. Olha o som do D. Esse D tem som de T. Esse inclusive lá no SRS, tá bom? Então isso é muito importante. Comprehensible Input, ele é essencial. Qualquer filme, qualquer música, qualquer podcast? Não. Você tem que entender pelo menos 60%, 70% do que está sendo falado. Se você entende menos do que 60%, 70%, procura uma coisa mais simples. Eu sugiro que você procure uma cena de um filme, se você está no início ainda, se você está começando agora, pega uma cena de um filme, de uma série, que você já assistiu várias vezes. Por exemplo, eu já assisti Toy Story mais de 10 vezes, né? Então, se eu pegar uma cena do Toy Story e ouvir eles falando, eu provavelmente vou entender, porque eu já ouvi tanto aquilo, que aquilo já está gravado, tá bom? Então, algo que vocês já tenham sido expostos, algo que vocês compreendam 60%, 70%, isso vai funcionar. Se vocês entenderem menos do que isso, parem e procurem outra coisa para estudar, tá bom? Maravilha. Pode ser podcast, pode ser música, tem que ser algo do seu interesse, isso é importante. Algo do seu interesse, tá bom? Vamos lá. Beleza, acho que deu aqui. O YouTube está meio travando aqui, mas funcionou. O que mais? Além disso, Pedro, então a gente falou dos textos, a gente falou do SRS, a gente falou do Comprehensible Input, e agora a gente vai falar do caderno de exercícios. Você estudou, vou botar aqui, né? Quanto tempo? 5 a 10 minutos, tá bom? 5 a 10 minutos de Comprehensible Input. E aí tem o caderno de exercícios na quarta e na sexta para vocês estudarem, tá? Então, caderno de exercício quarta e sexta para vocês estudarem. E aí você separa, normalmente eu preparo alguma coisa para que você consiga fazer em 5, 6, 7 minutos, não mais do que isso, tá? Então você faz ali o caderno de exercícios na quarta, na sexta, ou se você quiser fazer em outro dia. Quanto tempo? Então aí de 5 a 7 minutos, tá bom? É um tempo ok. Maravilha? Mas aí segunda-feira não tem caderno de exercícios. Aí você aumenta o tempo que você vai fazer o SRS, aumenta o tempo de estudo de texto, aumenta o tempo de Comprehensible Input. No dia que você tem um caderno de exercícios, você diminui um pouquinho, tira 2 minutos daqui, mais 2 dali, mais 1 daqui, e aí forma ali o tempo do caderno de exercícios. É isso, tá bom? Não tem mistério. Dúvidas, perguntas, mandem aí. Vamos lá. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram me perguntar? Eis a hora. Mandem aí. Enquanto vocês vão mandando aí, eu vou contar as novidades que eu prometi para vocês, né? Então a primeira novidade é o perfil aqui do Instagram, do YouTube, é o canal do YouTube. Ainda estou me adaptando. Então agora a gente tem o canal do YouTube e agora a gente tem o Instagram. Então vocês têm agora 2 ferramentas para estudar. Se você quiser estudar pelo YouTube porque você acha melhor, você estuda pelo YouTube. Se você prefere ver no Instagram, você assiste no Instagram, tá bom?
Qual é a próxima novidade? Bom, eu estou gravando ali os vídeos para vocês rezarem o terço, tá bom? Eu estou gravando os vídeos para vocês rezarem o terço. Esses vídeos do terço já estão aqui no canal do YouTube, então quando acabar a live, se você está no Instagram, vai no YouTube, curte lá, já grava lá, já salva lá os vídeos para você poder assistir, para você poder praticar. E os vídeos agora eu transformei eles em áudio, tá bom? E eles estão num podcast no Spotify. Então você vai poder rezar o terço em inglês, indo para o trabalho, andando de ônibus, indo para a faculdade, indo para a escola, ouvindo só o áudio e rezando, tá bom? Então já salvei no Spotify e vou colocar os links todos do YouTube, do Spotify, do WhatsApp no meu perfil, tá bom? Então eles vão estar lá no perfil. Daqui a pouquinho, depois da live, vocês já vão poder ir lá. A Luísa perguntou, deixa eu ver, Luiziane, tá bom. Qual é a melhor, é isso mesmo? Luiziane? Qual a melhor maneira de treinar o speaking? A melhor maneira de treinar o speaking é falando, aí você precisa de fato buscar alguém que possa conversar com você. Não tem outra forma de praticar o speaking. Claro, você pode praticar em casa. Então você ouviu ali a liturgia diária, ouviu o áudio em inglês. Ah, bem bacana, bem bom que você me lembrou. Eu vou mostrar para vocês um áudio de uma aluna que está no grupo de estudos e me mandou um áudio. E eu fiquei impressionado como ela já está avançada, como ela já conseguiu retomar os estudos de inglês com a liturgia, e ela me mandou um áudio para eu corrigir, tá bom? Claro que se todos vocês me mandarem áudios, eu não vou ter tempo de fazer isso, mas como a gente está no início e tal, ela me mandou o áudio, eu consegui ouvir, falei para ela, cara, tá muito top, parabéns, continue nesse caminho, tá bom? Então, o speaking, ele precisa ter trabalhado com alguém, você precisa praticar com alguém, e aí você tem sites, né? Na live com a Bárbara eu falei sobre isso, depois eu posso colocar novamente para vocês dicas de sites e de aplicativos de conversação, mas eu peço que vocês tomem cuidado, porque é uma coisa aberta, qualquer pessoa do mundo inteiro pode entrar ali, então tomem cuidado. A própria Bárbara falou sobre isso, né? De 10, de 20 pessoas que você tenta puxar um papo, uma, duas você consegue de fato conversar, então tomem cuidado com esses aplicativos, com esses sites. Se você tiver alguém que pratica, que está estudando inglês com você, ali é o lugar também, tá bom? Conversa com essa pessoa, marca. Cara, quando eu estava estudando inglês, eu tenho um amigo, né? E na época eu ficava falando inglês com ele. A gente ficava batendo papo em inglês e era a forma que eu tinha de praticar o meu speaking. Quem mora no Rio de Janeiro é fácil porque aqui no Rio tem muito turista. Então, se você mora numa cidade turística, procure turistas para conversar. Agora a gente sabe que não tem, né? Mas quando as coisas forem voltando ao normal, procurem turistas para conversar. Eu fazia muito isso. Eu estava no McDonald's e via alguém falando inglês e via que a atendente não sabia falar inglês. Eu queria ajudar, porque eu queria praticar meu speaking. Tá bom? Então, isso é uma forma de praticar o speaking. Tá certo? Bom, vamos lá. Falei do YouTube, falamos das aulas, falei do Spotify. Qual é a próxima novidade? Amanhã eu vou liberar para vocês um e-book com esse material do plano de estudos. O nome do e-book é Plano Perfeito. Então ali eu fiz um resumo para vocês montarem o plano de estudo o plano de estudo de vocês. Então lá você vai baixar, é de graça, tá? Você só precisa se cadastrar o e-book. Então amanhã vou colocar esse e-book para vocês lá no Instagram, tá certo? Beleza? Maravilha? O grupo de estudos é pelo WhatsApp, sim, é pelo WhatsApp, tá bom? Eu cheguei a fazer uma enquete se o pessoal preferia Telegram, se o pessoal preferia WhatsApp, ficou bem empatado ali. E no momento eu prefiro fazer um pouco no Instagram, não, desculpa, no Telegram e no WhatsApp. Então eu prefiro fazer no WhatsApp porque como é uma coisa para vocês estudarem todo dia, e eu sei que nem todo mundo tem o hábito de abrir o Telegram todos os dias, eu prefiro fazer no WhatsApp até que vocês gerem esse hábito. Depois a gente pode migrar para o Telegram, se todo mundo preferir. E também tem uma comunidade no Facebook, tá, galera? Tem uma comunidade para quem é do grupo de estudos, tem uma comunidade para vocês interagirem no Facebook e conversarem, tirarem dúvidas. Lá é o lugar onde vocês vão me procurar e falar, professor,